Governador garante pagamento de piso nacional aos professores da Bahia. Comissão da Câmara aprova aumento de pena para abuso praticado por filhos contra pai ou mãe incapaz. No giro político, o presidente da ALBA diz que é desumana a situação do povo Yanomami. Cresce o número de audiências de conciliação no Brasil. E ainda, a previsão do tempo para esta terça-feira no estado. Tudo isso e muito mais agora. Ei, minha gente, muito boa noite. Segunda-feira, comecinho de semana. Estamos aqui direto do ALBA Agora com resumo do que foi mais importante no estado, viu? Agora você fica aqui juntinho comigo de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da noite, nesse que é o telejornal do Legislativo Baiano. Olha, lembrando que hoje é segunda-feira, dia 23 de janeiro. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aqui em Salvador ou na região metropolitana, no canal digital 12.2 ou no 16 da NET. Olá também para você que está em Barreiras, ligado aí no canal 40.2 ou pela TV UESB, que entrega aí o nosso conteúdo para todo o sudoeste da Bahia. E, claro, boa noite para você que nos assiste pelo youtube.com/TV Alba, viu? Olha, para falar com a gente, você já sabe, viu? Manda um zap para mim, o telefone está passando aqui na sua tela, é o 71996025318. Envie sua sugestão, sua crítica, elogio, o que você quiser, tá legal? Bom, a gente começa falando sobre o governador Jerônimo Rodrigues, que participou de uma reunião para criar estratégia e analisar o orçamento que garante o pagamento do piso nacional dos professores para a categoria aqui na Bahia. O governador Jerônimo Rodrigues participou de uma reunião com secretários estaduais, Casa Civil e a Procuradoria-Geral do Estado para garantir estratégias e o orçamento para o pagamento do piso nacional dos professores, já definido pelo governo federal no valor de R$ 4.420,55. Então nós começamos a debater, iniciamos o processo já, nós estamos aguardando a definição do governo federal em relação ao salário mínimo, qual o valor, mas também do piso de algumas categorias, a exemplo de professores, do profissional da enfermagem. Então, nós debruçamos sobre os momentos iniciais de impacto, de quantitativo sobre isso. É claro que fica o compromisso de um governo que tem afinidade com os profissionais. O coordenador-geral do Sindicato dos Professores do Estado da Bahia sinalizou que terá uma reunião com o governador estadual e gestores municipais para tratar sobre a implantação do piso nas redes de ensino que contam com mais de 660 mil professores ativos e aposentados. Leia para cumprir. Se você acha que não pode pagar o piso salarial, está na lei que você faz um documento e mostra para a União que o município ou o Estado não tem condição de pagar. E a União irá complementar. Só que a União vai querer saber informações sobre a gestão. E aí ninguém quer abrir a caixa preta, que é essa questão municipal e a questão estadual no pagamento da lei do piso. Durante a reunião, o governador falou ainda sobre o pagamento do piso salarial dos enfermeiros. Para a gente fazer o esforço máximo que for preciso. É um ano, nós sabemos, um ano de inflação internacional, o crescimento econômico internacional não é favorável, mas o compromisso tanto do governo Lula, que aponta para os pisos, mas do nosso governo essa sintonia terá. Então, nosso compromisso é de fazer os estudos inicialmente, debruçar sobre o ano de 2023, analisarmos as receitas e vermos as condições reais de cumprirmos com aquilo que cabe a gente. Falando o governador, que é professor também, foi secretário, antes de assumir o governo do estado, secretário da Educação aqui da Bahia, falando de uma categoria, de uma profissão que gera todas as outras profissões aqui, que é a profissão de professor. Olha, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou, lá em Brasília, um projeto que aumenta a pena para abuso praticado por filho contra pai ou mãe incapaz. A matéria é da TV Câmara.
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou o projeto que aumenta em 1/3 a pena para o crime de abuso de incapaz quando praticado por filho contra pai ou mãe em estado de alienação ou debilidade mental. Já aprovada na Comissão do Idoso, a proposta ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário. O texto altera o Código Penal, que estabelece pena de 2 a 6 anos de reclusão e multa para quem tira proveito da debilidade de alguém a fim de obter vantagem ilícita. Existia esse vácuo na nossa legislação e hoje nós conseguimos aumentar a penalidade em 1/3 quando se relaciona a uma pessoa que é da própria família, abusando sexualmente ou tendo algum tipo de violência para os vulneráveis. Lamentável, né? Mas acontece com frequência. Olha, o número de audiências de conciliação no país, aqui no Brasil, registrou um aumento de 11,9% em relação a 2021. A gente está falando de 2022 em relação ao ano anterior. São audiências agendadas e já realizadas e que resultaram, graças a Deus, em acordo. E o assunto hoje são as conciliações que estão aumentando em todo o Brasil. Segundo o último índice de conciliação global, esse aumento é de 11,9%. E aqui com a gente a advogada Júlia Lamego para falar sobre isso. A que se deve esse aumento, Júlia? Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem. Eu considero que esse aumento foi muito positivo pela pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Justiça e esse aumento se deve especialmente pela reforma legislativa que tivemos do nosso Código de Processo Civil em 2015, que atualizou nessa nossa legislação para incentivar a conciliação no Brasil. E esse aumento gera uma economia nos cofres públicos? Sim, gera porque quando a gente concilia o litígio, ele deixa de ir para o judiciário. Então, o processo ele não vai até o final dentro da esfera judiciária, ele termina com uma conciliação entre as partes. E aqui em Salvador, você percebeu que houve esse aumento de conciliações? Eu considero que na pandemia diminuiu o índice de conciliação, mas agora estamos retomando um bom ritmo de conciliação dentro do judiciário e também fora dele extrajudicialmente. Então, esse índice é em todo o Brasil, né? Esse aumento de 11,9% é um percentual de todo o Brasil. Sim, foi um aumento, um dado constatado pelo Conselho Nacional de Justiça em todo o Brasil. E quem precisa de apoio jurídico de forma gratuita, como é que faz? Para a orientação jurídica gratuita, aqui na Uninasal a gente tem um núcleo de práticas jurídicas, onde a gente faz essa orientação e esse acolhimento jurídico para pessoas que necessitam e às vezes não têm condição de pagar uma consulta com um advogado, por exemplo. Então ele pode vir até a gente que nós vamos orientar. Temos o nosso e-mail de contato para agendamento, que é agendamentonpjssa@gmail.com. Basta entrar em contato com a gente, que a gente vai retornar para agendarmos um horário e a pessoa interessada vir aqui no nosso núcleo. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Júlia. Voltamos ao Alba Agora. Obrigada, Naama. E esse crescimento, né, no número de audiências realizadas de conciliação no país é muito benéfico e acontece muito em mutirões realizados principalmente no fim do ano, viu? É tanta morosidade, né? Mas tá dando certo, viu? Olha, vamos dar uma olhadinha no site aqui da Assembleia Legislativa da Bahia, saber o que é que tá rolando. A Alba concede Comenda 2 de Julho, que é a maior honraria da casa, ao bispo Bruno Leonardo Cerqueira, que faz sempre orações de manhã e sempre à meia-noite, né? Comissão da OAB discute a importância da qualificação. Dá para voltar? Acho que dá para voltar, né? Antes disso, deixa eu falar aqui, ó. Vitor lamenta a morte de Edilson Santos Teixeira, aos 87 anos, que foi vereador lá em Brumado. Deixa eu ver se eu tenho mais informações aqui. Hilton pede imediato pagamento do novo valor do piso salarial para professores. Foi essa matéria que a gente comentou aqui, que já vai ser concedida aqui no estado da Bahia. Essas são as principais informações de capa aqui do nosso Diário Oficial da Assembleia Legislativa, aqui que vocês podem acessar no al.ba.gov.br. Agora chegou a hora do nosso Giro de Notícias. Giro de notícias políticas, viu? Entre os destaques estão: Lula se encontra com Fernandes na Argentina e presidente da Alba diz que é desumana, minha gente, a situação do povo Yanomami. Vamos conferir.
O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes, definiu nesta segunda-feira a situação do povo indígena do território Yanomami, em Roraima, como desumana. Ele ressaltou que ficou chocado com as imagens que viu, mas disse que, felizmente, o governo do presidente Lula já está tomando medidas para modificar mais este absurdo em nosso país. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está na cidade de Buenos Aires, na Argentina, onde se encontrou com o chefe do executivo do país, Alberto Fernandes. Ambos estavam acompanhados de suas primeiras damas. E a presidente estadual do PSB, deputada federal Lídice da Mata, afirmou nesta segunda-feira que a reeleição de Arthur Lira, do Progressistas, para a presidência da Câmara Federal está sacramentada. A parlamentar deu a declaração em entrevista ao Grupo Lomes de Comunicação. Agora vamos falar de previsão do tempo aqui no nosso Alba Agora. Isso porque a semana está bastante quente, né? Começou com muito sol aqui em Salvador, mas vamos ver como é que fica Salvador nesta terça-feira e também outras cidades do estado. Vamos lá. A terça-feira em Salvador será de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. A temperatura mínima na capital será de 24 graus e a máxima de 31. Em Barreiras, o sol também aparece, mas são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 19 e 31 graus. E em Vitória da Conquista, a previsão é parecida. Sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 28. Então, aqui em Salvador, uma chuvinha amanhã, né? Tá muito quente, então a gente já sabe. Como tá muito quente, muito mormaço, né? Que é aquela excesso de calor sem vento, a gente já sabe que vai ter chuva em Salvador. Pelo menos amanhã de manhã, né? Bom, minha gente, 15 minutos que passam, ó, rapidinho. Por hoje é só. O nosso Alba Agora está chegando ao fim. E você fica sempre bem informado também através das nossas redes sociais. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Alba Agora, como sempre, às 7h30 da noite. Boa noite para você e até amanhã.